Sejam todos bem-vindos à sua sala, ao seu quarto, à sua casa, ao seu apartamento ou aonde você estiver. Eu só espero que aonde esse lugar seja, você tome cuidado e cuide de quem está perto de você, porque assim a gente consegue cuidar de quem está longe também. Quando eu era criança. Pois é, um dia eu fui criança. Eu era uma criança assim. Um pouco pra dentro, sabe? Um pouco. Aqui. Eu não era tão uau! E eu vi outras crianças que era uau! E eu pensava, uau! E nessa de ficar aqui, eu fui enfim, me encontrando com as revistas em quadrinhos, que na época eram os gibis. Pois é, e quando eu descobri os gibis de super-heróis, eu achei uau! E então eu conheci ele, o que na época chamava-se Capitão Marvel, mas que hoje em dia chama-se Shazam. Era uma criança, Billy Batson, que ao gritar Shazam, virava um super-herói. Eu olhava e pensava, eu quero ser como ele. Eu quero ser um herói. Mas o que um herói faz? Então eu reparei num menino que era da minha turma e eu via que ele cuidava de todo mundo. Ele se esforçava para ser o mais rápido de todos. Ele sempre que via uma criança assim, fazendo algo de feio para outra, não que fosse comigo. Não que alguém tentasse colocar minha cabeça na privada, nem nada disso. Enfim, mas sempre que ele via algo assim, ele ia lá e impedia. Quando a professora chamava para ir na lousa, ele resolvia tudo. E eu pensei, ele é um herói. Muito tempo depois, muitos anos depois, eu já era mais velho, eu um dia encontrei esse menino na rua. E nós rimos, era uma época que podia estar tranquilo na rua. E resolvemos tomar um café. Enquanto tomávamos um café, eu resolvi contar para ele o quanto eu o admirava. O quanto, quando eu era criança, eu olhava para ele e achava ele assim, um herói. E ele começou a rir de mim. E ele ria e não parava de rir de mim. Ria um monte. E eu fiquei um tanto quanto constrangido. Afinal, eu estava contando uma coisa tão pessoal. Quando ele finalmente parou de rir, ele olhou para mim e disse, mas cara, você é que era a minha inspiração. Eu? Ele disse, uma vez eu era criança e eu vi um menino correndo na rua com uma capa feita de toalha amarrada assim no pescoço. Naquela época a gente não tinha tantas fantasias assim como você vê por aí em qualquer lugar, né? Então a gente pegava uma capa, fazia uma máscara de papel, cortava, prendia com lã, com linha, com o que tivesse e saía correndo. E ele continuou contando. Eu vi aquele menino correndo e ele corria e pulava e bluf, se estatelava no chão. E eu pensava, coitado. Então ele corria e pulava. Pluf, se estatelava no chão de novo. E ele fez isso várias e várias vezes. E eu olhei e falei, tá, é isso. A gente não pode simplesmente desistir. E aquilo é que serviu para mim. Eu fiquei ali parado pensando, uau, ele que era a minha referência e eu no final é que era a referência dele. Eu já escrevia, eu já fazia outras coisas, eu já contava umas histórias. E eu pensei, isso pode virar um livro, ou uma poesia, ou um poema. E foi de encontro com a editora Devora que nós lançamos este livro, Quando Criança. Que eu escrevi e que o Rodrigo Taguchi ilustrou. Vamos ler? Quando Criança. Essa capa foi feita pela Lissa. Ela também diagramou. Quando Criança. Para Davi Alonso e Thomas Taguchi. Quando eu era criança, queria ser um super-herói. Mais rápido que um raio. Treinado
para combater os tiranos e para resolver os problemas. Sempre atento para ajudar quem precisa. E preparado para encontrar objetos desaparecidos. E treinado para enfrentar arqui-inimigos. E para usar a força quando necessário. Superar os meus pontos fracos. Isso são coisas que um herói faz. Vamos rever? Um herói sempre tem um belo uniforme. Pois é, com uma capa esvoaçante, uma máscara. A máscara é para proteger justamente a identidade secreta dele, que é para proteger aqueles que estão perto dele, porque um vilão vai querer machucar quem você ama, e não você muitas vezes. Um herói é rápido, é ligeiro, é ágil. Um herói está sempre treinado. Ele está preparado para combater todos os tiranos. Um herói resolve todos os problemas, dos mais matemáticos possíveis. Um herói presta atenção e tenta ajudar quem precisa. Um herói é um verdadeiro detetive, sempre atento a encontrar as coisas que sumiram e as pistas. E um herói tem arqui-inimigo. Todo grande herói tem arqui-inimigo. Você pode ver, o Batman tem uma galeria de vilões. Coringa, Pinguim, Duas Caras, Senhor Frio, o Homem-Aranha, Dr. Octopus, Duende Verde, Venom, um monte de grandes vilões. O próprio Shazam tinha o Dr. Sivana, o Senhor Cérebro. Todo herói tem arqui-inimigo. O herói, ele precisa ser forte. Não para bater nos outros, mas para ajudar, para perceber e ver o que tem que ser feito. E um herói tem que superar seus pontos fracos. Todo herói tem ponto fraco. A Mulher Maravilha, se fosse amarrada com o seu laço, perdia toda a força. O Super-Homem, basta aquela pedrinha de kryptonita aqui? Pois é, vocês sabem, né? Todo herói tem ponto fraco. O Shazam mesmo, que hoje em dia só tem o nome de Shazam, se estiver voando e gritar Shazam, ele... porque ele vira o Billy Batson de novo. Pois é, mas essas são coisas que os heróis fazem. Eu não queria ser herói. Porque não bastava ser herói. Eu queria ser super. Eu queria ser super-herói. E para ser super, era preciso voar. Mas espera aí. O Batman é super-herói e não voa. O Robin também não. E mesmo o Homem-Aranha, ele inventou aqueles lançadores de teia. Então eu resolvi sentar e imaginar. E esse livro, que foi lançado pela Devora, no fim do ano passado, você encontra por aí. E conta essa história, que também virou música. Pois é, essa história também virou uma música, que é mais ou menos assim, ó. Queria ser herói, queria ser super-herói, mais rápido que um raio, para os cães não morderem minhas pernas e não perder o ônibus da escola. Queria ser herói, queria ser super-herói, pra combater tiranos no parquinho, não deixá-los machucarem ninguém, nem roubarem os nossos
Queria ser herói pra combater tiranos no parquinho, não deixá-los machucarem ninguém, nem roubarem os nossos lanchinhos. Queria ser herói, queria ser herói pra resolver problemas lá na lousa, pra ajudar aqueles que precisam e encontrar objetos que sumiram. Queria ser herói, queria ser herói pra resolver problemas lá na lousa, para ajudar aqueles que precisam e encontrar objetos que sumiram. Queria ser herói, queria ser herói, queria ser herói, queria ser herói pra enfrentar meus arqui-inimigos, pra superar todos meus pontos fracos, pra ajudar aqueles que precisam, usar a força quando necessário, mas não pra bater nos outros, né? Pra ajudar, pra ajudar. Queria ser herói, queria ser herói, mas não bastava ser só herói, queria ser super-herói. Então peguei minha toalha e corri por toda a rua. Eu queria voar, voar, eu queria voar. Mas tinha uma pedra no caminho, no caminho tinha uma pedra tinha no caminho, uma pedra tinha no caminho tinha uma pedra. Crack, crash, tome, põe! Queria ser herói, queria ser herói.